Senhor, irmãos, graças a Deus nós estamos mais uma vez aqui nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical. Eu convido a você que está em casa para fazer essa oração comigo neste momento. Pai de amor, muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade, Pai, de estarmos esta manhã aqui, Pai, contigo, para aprender um pouquinho da Tua palavra, para aprendermos, Deus, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus. Qual o motivo, Senhor Deus, que o Senhor nos trouxe aqui? Que o Senhor venha nos falar, Senhor Deus. Venha falar aos nossos corações esta manhã, a Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Vem estar, Senhor Deus, com os louvores, Senhor Deus. Vem estar com a palavra, Senhor Deus, que vai ser dita nesta manhã, Senhor Deus. Abençoa os nossos corações. Abençoa os corações, Pai, que estão em casa, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. Que os corações possam ser abertos, Senhor Deus, para escutar a Tua palavra em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, Paizinho. Amém. Glória a Deus, Pai. Nós está louvando neste momento. Tu és soberano, Pai, sobre a terra, sobre o céu, sobre a nossa vida, Pai. Tu és soberano, Pai. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bom dia para todos.
Deus por essa oportunidade que nós temos nessa manhã, estarmos louvando e bendizendo o seu nome. Fico feliz, já tem alguns irmãos aqui na live acompanhando a gente. O grupo de louvor está aqui. Acredito que daqui a pouco mais outros irmãos estarão junto conosco. A lição hoje é uma lição realmente muito boa, muito importante para todos nós. A lição de número 9, restauração para o casamento em crise. Olha que título. Acredito que nenhum casal está isento hoje dessa lição, porque todos nós devemos aprender um pouco mais todos os dias sobre relacionamento, pois nós vivemos em 24 horas, o casal é 24 horas se relacionando com o seu cônjuge. Amém, irmãos? Então quero fazer uma oração para introduzir a escola bíblica. Você que está em casa, curva sua cabeça, ora comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, colocar este momento diante de Ti. Por isso, ó Pai, nós vamos fazer menção da Tua palavra e cremos, ó Deus, que a Tua palavra tem o poder de transformar, regenerar, restituir, fazer milagres em nossas vidas. Por isso, ó Pai, seja conosco, ó Pai, que aqui estamos e com todos os nossos irmãos que estão acompanhando. Eu abençoo cada família em nome de Jesus. Amém? Irmãos, se você quiser me acompanhar com a sua Bíblia, nós vamos ler o texto básico dessa lição, que se encontra no livro de Mateus. Vai pegando a sua Bíblia, você que tem a sua revistinha, você pode estar acompanhando aí na sua casa, não é diferente da escola bíblica aqui. Muito bom você acompanhar com a sua revistinha aí. Mateus 7, capítulo 24 até o 27, que diz assim: Assim, todo aquele que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, vieram sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Nós temos um dos textos mais poderosos do Novo Testamento, porque nós aqui aprendemos que nós só podemos construir uma casa alicerçada, fundamentada com a praticância da palavra. Esse texto está nos ensinando que a palavra não deve ser simplesmente ouvida, mas colocada em prática, pois assim a nossa casa realmente estará fundamentada. E nós ficamos felizes. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem o poder de trabalhar em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus ela tem resposta para qualquer área da nossa vida. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre crise em casamento, que é uma realidade, que hoje assola as famílias de modo geral, e nós, como povo de Deus, temos que ficar atento a isso. Existe um versículo-chave aqui que está em Cantares, ou na sua Bíblia pode estar escrito Cântico dos Cânticos, capítulo 3, verso 4, que diz assim: Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. O alvo dessa lição é que você terá condições de ponderar sobre o seu relacionamento conjugal, bem como buscar em Deus condições para ser melhor cônjuge, seja por meio de mudanças de comportamento, seja por conceder ou pedir perdão. Então nós vamos ver que o alvo dessa lição é, através da palavra de Deus, nós temos condições de alinhar o nosso relacionamento conjugal, dentro da nossa casa, para a nossa vida, conjugal, familiar, com a nossa esposa ou com o nosso esposo, no caso das varoas. Então é muito importante a gente entender. Às vezes nós temos o conhecimento, mas nós não aplicamos, isso não faz diferença nenhuma. A diferença é quando nós
pegamos um conhecimento como esse nessa manhã e colocamos em prática. Isso então pode fazer algo realmente de grande valor na nossa vida. Vamos lá. Depois dessa lição, o aluno será capaz de saber e reconhecer que todo relacionamento conjugal saudável passará por crises. Quer dizer, isso é uma realidade, né? São duas pessoas que vêm de cultura diferente, de duas famílias diferentes, às vezes até de local diferente. Então, muitos, né, às vezes têm um modo de pensar, um paradigma diferente. Imagina, no começo há realmente, né, um choque, né? Cada um tem uma postura, aprendeu a viver de uma maneira. Então, principalmente no começo, acontecem algumas crises, quando as pessoas realmente se colocam no mesmo lugar, né, com as suas diferenças, e isso às vezes vai perpetuar por um longo tempo, né? Porque muitas das vezes o que acontece? As pessoas não se apercebem que elas devem muitas das vezes, né, entender um ao outro. Eu acho que isso é a grande diferença hoje dentro do relacionamento conjugal, é as pessoas só olharem o seu lado. É como eu sempre digo, nós seres humanos, nós de maneira geral, cada um com um grau maior ou menor, nós somos egocêntricos. A gente sempre olha o nosso lado, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. E muitas das vezes não é assim, né? Muitas das vezes nós temos que entender a outra pessoa e por algumas vezes, talvez essa pessoa que você julga está errada, ela está certa e você está errado. O aluno também será capaz de sentir, confiar que a palavra de Deus tem a orientação segura para os momentos de crise. Né? Como eu já disse no começo, nós bem sabemos que a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas, né? Então depende de mim, depende de você examinar e buscar uma resposta da parte de Deus. Amém? E o aluno também será capaz de agir, decidir, buscar aconselhamento e ajuda quando não houver força para vencer a crise. Aqui é uma das maiores batalhas que nós enfrentamos, pois as pessoas muitas das vezes elas não querem admitir que precisam de ajuda, e por isso muitas vezes ficam passando aquele processo por longo tempo, por às vezes não, né, se permitir, né, ser humilde de procurar uma ajuda, procurar uma pessoa que possa te ajudar, porque muitas vezes quando você está no meio do turbilhão, no meio do problema, você não sabe agir com o problema, porque às vezes você está com a cabeça quente, está no meio do problema, então às vezes as pessoas que estão de fora, né, no caso aqui, o seu líder, o seu pastor, ou uma pessoa que você tenha confiança, que sabe que realmente tem uma sabedoria, uma pessoa que já tem uma experiência dentro do seu casamento, que poderia te ajudar. Por quê? Porque ela vai olhar numa ótica externa, do lado de fora. Porque realmente nós, seres humanos, quando nós estamos passando problema, muitas vezes a nossa visão ela fica distorcida, porque muitas vezes a gente está agindo na emoção do momento. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos começar a leitura da revistinha. Começa assim: nos últimos tempos, muitos têm sido a proposta de encontros, cursos, seminários, retiro para casais. Grande quanto agora, temos diversos locais, apraziáveis, preletores excelentes, sem contar com os variados livros de autoajuda sobre o assunto. Paradoxalmente, muitos são os casais que vivem a vida conjugal sem gosto, em guerra, quando não chegam ao ponto culminante da separação e do divórcio. Então vamos ver que o autor realmente ele vai falar algumas verdades, né, que não tem como a gente não destacar aqui, que é realmente o ponto culminante do divórcio, da separação. Nunca se houve, né, sem precedentes, o nível de divórcio dos dias de hoje. Por quê? Temos duas respostas. Uma é que muitas pessoas conhecem a Deus, mas como eu disse no começo, não buscam em Deus, na palavra de Deus, solução para o seu casamento. E a outra é as pessoas que realmente não conhecem a Deus. Então nós vamos ver que hoje, a cada dia mais, a humanidade está longe de Deus, né? Então o resultado está aí. Sempre nós brincamos, a fatura chega, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. E essa salvação ela já começa a perpetuar nesse corpo presente, né? Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos na palavra, há salvação para o nosso casamento, há salvação para todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos se apegar a Deus. Mas como eu disse, hoje o amor de muitos tem se esfriado, até alguns, né, que se dizem cristãos, né, não buscam,
né, em Deus uma solução para o seu casamento, e também isso tem assolado também as denominações, porque a igreja sempre vai ser igreja. Às vezes a gente até erra em dizer que a igreja está passando isso, a igreja também está fazendo aquilo, praticando. Não, a igreja é a igreja. A igreja é aqueles que são separados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, a quem é a igreja tem realmente buscado alicerçar a sua casa, a sua família, o seu casamento. E em nome de Jesus o divórcio está passando bem longe. Amém? Qualquer casal pode passar por crise. Não faz diferença se casado por curto ou longo tempo, com filhos ou sem filhos, se são ricos ou pobres, cristãos ou não. Isso aqui é uma grande verdade, porque apesar de muitas vezes nós sermos servos de Deus, nós somos seres humanos, né, que passamos por circunstâncias, né, nós também somos sujeitos a tudo aquilo que o mundo tem. A Bíblia vai dizer que o sol nasce para o justo e para o injusto. Então nós também podemos passar por algumas situações. A diferença é que nós, como povo de Deus, nós não passamos sozinhos nessas circunstâncias, enquanto o ímpio, aquele que está afastado de Deus, passa sozinho, né? E nós bem sabemos que sem Deus nada podemos fazer. Certa vez Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Então essa é a diferença do crente e não crente, do servo e não servo, né? O servo de Deus, ele passa muitas das vezes por algum problema ou uma certa crise, né, dentro do seu relacionamento, mas ele vai buscar em Deus a força para vencer esse obstáculo, diferente, né, da pessoa que está longe de Deus. Muitas vezes ela vai buscar esse auxílio na bebida, né, no afastamento e em tantos outros recursos, né, achando que fugindo do problema ela vai resolver o problema, não sabendo ela que o problema deve ser encarado. Como já estudamos, muitos são os inimigos do casamento e da família. Os problemas devem ser tratados a fim de que o casamento não termine em separação ou divórcio. Então aqui eu estava lendo isso aqui, estudando para estar ministrando para vocês, e algo que me chamou a atenção é o seguinte: as pessoas dizem que não querem chegar a esse ponto da separação ou do divórcio, mas o que acontece é que muitas vezes elas não tomam uma atitude para provar isso. Quer dizer, muitas vezes nós, mas a nossa atitude fala o contrário. E isso também é algo que nós devemos estar ciente. Se realmente você talvez está vendo essa live, talvez você nem entra aqui da base missionária, talvez você ainda nem é um servo de Deus, mas por algum motivo você entrou nessa live e você está vendo esse ensinamento. E de repente o seu casamento está numa situação de crise. E muitas vezes você fala que não quer separar da sua esposa, você não quer desfazer, né, da sua família, se desfazer dos seus filhos, mas as suas atitudes muitas das vezes não testificam aquilo que a sua boca fala. Quer dizer, é necessário uma atitude, é necessário um querer real, e essa é a diferença que faz a diferença. As pessoas que realmente falam que querem mudança e vão correr atrás de uma mudança. O que eu vejo muitas das vezes todas as áreas da vida é que as pessoas falam que elas querem algo diferente nas suas vidas, elas querem ver a glória de Deus, elas querem ter um casamento abençoado e outras coisas que não é o caso hoje de estarmos mencionando, mas as atitudes dela não condizem com aquilo que ela diz. Então é muito importante nós entendermos aquilo que foi dito no texto básico dessa manhã, é que aquilo que vai fazer a diferença na sua vida é quando você colocar em prática a palavra de Deus, quando você tomar uma atitude em relação à crise, ao problema que você está tendo na sua casa. É assim que se resolve problemas, enfrentando o problema, buscando solução. E algo interessante é que muitas das vezes nós, seres humanos, nós temos essa tendência de que nós perdemos muito tempo com os problemas e não sabendo que o mesmo tempo que a gente fica preocupado com o problema é o mesmo tempo que nós podemos parar para procurar uma solução para o problema. Isso é tremendo. Então muitas vezes a gente fica reclamando da situação, reclamando daquilo que aconteceu na nossa vida, mas nós não paramos para ver uma solução. Então é muito importante isso. O mesmo tempo que você tem para reclamar do problema é o mesmo tempo que você tem para solucionar ou buscar uma solução. Amém? O primeiro tópico vai dizer o seguinte:
a tomada de consciência. Isso aqui é o que nós estamos fazendo nessa manhã, tomando, né, consciência de um determinado assunto, quer dizer, buscando conhecimento, né? Consciência fala de conhecimento, né? Nós estamos tomando conhecimento de áreas da nossa vida, que aqui hoje é o caso do relacionamento conjugal, o seu casamento em crise, para que podemos rumar soluções para resolver essa situação. Inegavelmente, crise de relacionamento conjugal existe. A fim de encontrar restauração para o casamento, é necessário tomar consciência, no caso, conhecimento baseado em uma aliança, e que a crise realmente existe. O que o autor está querendo dizer? Que nós devemos realmente se conscientizar se nós estamos ou não em uma pessoas que parecem que não levam a sério, estão com problemas dentro da sua casa, e às vezes por algum tempo, e não se conscientizam, né? É como se nada tivesse acontecendo. Aí daqui a algum tempo você vai ver o problema se acumulando, e você fala assim, meu Deus, por que aconteceu isso? Por que eu estou me separando? Por que minha esposa está querendo me largar? Ou eu estou querendo largar minha esposa e vice-versa? Por que minha família está destruída? Tem uma tomada de consciência. Elas não param, não olham em sua volta como é que está o seu casamento. E continuam minando o seu casamento, né? Praticando atitudes erradas, palavras erradas, né? E quando se percebe, o problema está instaurado. Então isso aqui é muito importante. Todos nós somos sujeitos à crise no casamento, problemas, né, que muitas das vezes são consequências até secundárias, né? Eu sempre digo isso, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que vão gerar consequências secundárias. Por exemplo, se o seu marido ou a sua casa entra em um problema econômico, isso pode gerar um problema secundário. O marido ou a esposa fica estressada porque às vezes está desempregado, porque às vezes pode vir a faltar alguma coisa, ou já não está conseguindo manter o padrão de vida que tinha. E o que acontece? Isso começa a gerar um estresse dentro de casa e futuramente pode haver um problema dentro do casamento. Então, quer dizer, são muitas coisas que estão envolvidas. Então, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que são efeitos secundários. Então, a gente tem que ficar atento, ter uma tomada de consciência o que está fazendo que muitas das vezes haja uma crise no nosso relacionamento. Porque se a gente resolve o problema secundário, ou se a gente senta e resolve, né, se alinhar para resolver ou não deixar que aquela ação primária venha trazer resultados secundários na nossa vida. E a verdade é que 90% dos problemas conjugais são resultados de problemas primários, né? Outras coisas que acontecem dentro, né, do relacionamento conjugal que vão trazer problema, né, diretamente ao casal no seu relacionamento. Então nós temos que ter uma tomada de consciência, perceber se estamos ou não em crise, ou se nós passamos de vez em quando em algum tipo de crise no nosso relacionamento conjugal, e procurar identificar o problema, né? É igual o câncer, a gente tem que ir lá na raiz para... Vamos lá. Consciência da aliança. A aliança usada na mão esquerda é símbolo de um pacto muito precioso. Antes de significar o compromisso entre duas pessoas, a aliança do casamento é celebrada com Deus, em quem reside todo o amor necessário para a sua estabilidade. E aqui diz, um texto bíblico, 2,14, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Quer dizer, a Bíblia está falando que o próprio Deus é testemunha dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa aliança. Só para mim e para você que é evangélico, que é cristão, não, é para todos, né? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, testemunha da nossa aliança. Então a Bíblia vai dizer que existe um Deus que está preocupado com o nosso relacionamento, com a nossa aliança que nós fizemos com o nosso cônjuge. Segundo tópico, consciência da crise. Não devemos ignorar os problemas, pensando que o tempo os resolverá.
foi aquilo que eu falei, a gente não pode correr do problema, a gente tem que procurar resolver o problema o quanto antes, né, para a solução chegar o quanto antes. Indiferença, frieza e apatia sutilmente minam o relacionamento do casal. Os sinais são distâncias, brigas, pouca intimidade, palavras e etc. Então, aqui estão alguns sinais que nós podemos parar agora nesse momento e usar a nossa consciência e perceber se realmente está acontecendo algo de estranho dentro do nosso relacionamento, né? Aqui o autor está dizendo que é distância, então você pode parar e pensar como é que está, né, o seu relacionamento com o seu cônjuge. Vocês estão próximos, vocês estão distantes, tem mais momentos felizes ou tem mais brigas, né? Porque eu falei, a gente é sujeito, ser humano, então pessoa que é servo de Deus, muitas vezes pode haver, né, algum conflito, né, que a gente pode chamar em brigas, mas não levando ao pé da letra briga de agressão, mas às vezes, né, de discutir alguma coisa num tom mais alto. Mas aí eu te pergunto, vocês ou vocês estão distantes? Tem mais momentos de harmonia, de comunhão, de diálogo, ou tem mais brigas? Vocês têm intimidade, né, para conversar, no caso aqui, sobre os problemas que estão acontecendo dentro do seu relacionamento, ou vocês têm muito pouca intimidade? Então, aqui o próprio autor está nos dando alguns sinais, precisamos identificar se nós estamos passando por um nível de crise dentro do nosso relacionamento, grave ou não. E aqui até caso de palavras rudes, que é o que muito acontece, que desgasta muito o casamento, às vezes no momento ali, né, algum dos cônjuges pode, às vezes, falar um tipo de palavra, não necessariamente um palavrão, mas a maneira como se coloca uma palavra, aquilo pode trazer uma mágoa, um rancor, como eu disse, uma situação primária vai gerando outras, então a gente tem que se aperceber disso. Temos a Deus que nos fortalece e ajuda, e devemos recorrer a Ele e aos seus ensinamentos. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? Josué capítulo 1, verso 9. Essas são as maiores e mais belas promessas de Deus. E realmente isso é um relacionamento. É se esforçar, é ser corajoso, porque não é fácil. Como eu disse no começo, muitas vezes nós temos diferença, né? Já começando que no casamento de Deus, né? Porque nós sabemos que hoje há casamentos que não são de Deus, né? Mas no casamento de Deus, a primeira coisa que acontece quando há uma aliança é o quê? É um homem e uma mulher. Só aí já há um pacto, porque o homem é mais racional, a mulher é mais emotiva, né? A mulher é mais sensível, o homem é mais bruto, né? Então só aí já começa uma guerra, né, de diferenças, não guerra literal, mas uma guerra de diferença, porque cada um é de uma maneira. Então imagine você tem que ser forte, você tem que ser corajoso para você poder ir se ajustando e aprendendo com a palavra de Deus como lidar com essa diferença, né, de maneira recíproca, dos dois lados da moeda. Então eu quero que você agora pare e pense aí, como você tem sentido o seu casamento nos últimos tempos, nos últimos dias ou nos últimos meses, né? Se perceba, melhorou, piorou, está de igual maneira? Então é um momento de reflexão. Por isso que o autor vai dizer aqui, no primeiro tópico, que a primeira coisa que nós devemos fazer é ter uma tomada de consciência, a gente parar e tomar conhecimento de como está o nosso relacionamento, de como está, né, a nossa comunicação com o nosso cônjuge, como está o relacionamento de maneira geral, né, com o nosso par. Então, aqui também vai dizer o seguinte: existe alguma situação que aflige, atormenta, entristece ou te revolta? Né? Se tiver, você precisa resolver essa situação. Né? E através da palavra de Deus, através desse ensinamento, nós vamos buscar algumas ferramentas para que possamos resolver esses problemas. Tópico de número 2, buscar aconselhamento cristão. Isso aqui é muito importante, irmãos. Como eu disse, muitas das vezes, né, uma pessoa certa, ela tem muito, inclusive quando
nós começamos a ler o ensino, falou sobre alguns tipos hoje de livros, alguns tipos de palestras. Eu, particularmente, eu sou muito a favor disso. Eu acho que todo conhecimento, ele pode agregar. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas não colocam em prática, ou não pedem a Deus para ajudá-las a colocar em prática. Então, eu sou a favor do conhecimento. A Bíblia vai dizer lá em Oséias capítulo 4, verso de número 6, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Não só o conhecimento acerca de Deus, mas todo o conhecimento. Por quê? Porque todo conhecimento, por si só, ele procede de Deus. Então, muitas vezes as pessoas são religiosas. Elas acham, só o conhecimento que vem da Bíblia pode me ajudar. Não. Todo conhecimento, ele procede de Deus, porque Deus é um Deus onisciente. Todo conhecimento que nós conseguimos adquirir saiu de Deus. Foi algo que Deus entregou para o ser humano. Então, nós podemos sim também usar, né, de alguns recursos de conhecimento, né, de toda a ciência que possa nos ajudar. Né? Eu acho que tudo aquilo que pode nos ajudar e nos edificar vai nos fazer bem. Amém? Lógico que Jesus deve ser o centro, né, da nossa busca, da nossa força, da aplicação de todas as coisas. Porque também, se for um conhecimento que vai contrário à palavra de Deus, porque eu sei que pode haver, né, hoje tudo é possível dos dois lados, né? Para Deus tudo é possível, né? E para o mundo também. A gente vê cada coisa hoje que a gente acha que não era possível e é possível. Então pode haver também um conhecimento, né, de algo que vai fazer você ir contrário à palavra. Então esse conhecimento eu não recomendo. Quando eu digo todo conhecimento, o conhecimento que vai fazer edificação, que vai colaborar, né, no seu relacionamento. A Bíblia registra em Provérbios, capítulo de número 24, verso 6, com a medida de prudência farás a guerra. Na multidão dos conselheiros estará a vitória. Guardadas as devidas proporções, enfrentar uma crise conjugal é travar uma guerra. Fazem-se necessários conselhos sábios e bíblicos para que o casal não se autodestrua. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos entender, né, que, engraçado que o autor vai dizer aquilo que eu falei, conselhos sábios e bíblicos também. Como eu disse, né, vai ter conhecimentos, palavras de outras pessoas, que muitas das vezes talvez nem seja um ministro espiritual, mas que tem uma palavra às vezes uma palavra de sabedoria, ela também pode resolver o seu problema, e também o bíblico. Então eu fico feliz do autor também ter colocado essas duas palavras aqui, esses dois conselhos. Aos que não percebem a necessidade de ajuda, ou percebem, porém, constrangidos ou conformados, não procuram a ajuda. Então, isso aqui, como eu disse também no começo, né, há também, né, uma necessidade de nos conscientizar, né, de realmente perceber que muitas das vezes a nossa crise conjugal ela pode chegar a uma situação que realmente nós devemos procurar uma ajuda. Nós devemos muitas das vezes se humilhar, né? Porque o que acontece? As pessoas às vezes não querem se humilhar, as pessoas não querem realmente reconhecer que estão com problema. O problema hoje da maioria das pessoas é que elas querem mostrar aquilo que realmente elas não são. E elas não entendem que fazendo isso elas só estão piorando as suas vidas. Por quê? Muitas das vezes é melhor você aceitar que está com problema e resolver e depois viver uma vida a qual você sonha ter, do que você ficar querendo passar para as pessoas uma vida que você não tem e continuar vivendo de uma maneira depressiva no seu casamento, né, na sua própria vida individual, porque isso vai gerar problemas de maneira individual também, né? Nós vemos muitas das vezes pessoas que passam por problemas, né, conjugais, crises do seu casamento, e muitas das vezes criam cicatrizes individuais, pessoas, né, ficam com traumas, né, decepção, alguns chegam até o ponto da depressão, né, mágoa, rancor, enfim, depois o problema só fica pior. Então vamos continuar. Alguns casais resistem à ideia de reside em não procurá-las e ver depois que se pode ter poupado sofrimento e evitado um desgaste maior. A busca faz-se necessária quando o casal percebe que por si só não consegue superar o que o aflige.
E definitivamente, divórcio não é a solução aprovada por Deus. Então o que acontece? Muitas das vezes as pessoas preferem correr do problema, elas preferem se divorciar, vão resolver todas as coisas. E o que acontece? Muitas das vezes, quando chega na frente, ela vai encontrar outra pessoa, né? Ela vai procurar de novo tentar um relacionamento, mas o que vai acontecer? Vai se repetir o mesmo processo. Ela acha que fugindo do problema ela vai resolver e não vai, porque ela vai para outro relacionamento, né? Machucada, ferida, né? E vai ter problemas também. Então é por isso que Deus não recomenda que o homem se divorcie ou a mulher se divorcie, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que quando nós se divorciamos, nós não vamos resolver o problema, mas nós só vamos complicar mais ainda. Inclusive alguns estudos comprovam isso que eu estou falando, né? Pessoas que já se divorciaram, que vieram de um relacionamento muito complicado, né? E resolveram se divorciar por causa de alguns problemas que não resolveram, e quando entraram em outro casamento, em outro relacionamento, aquelas situações que aconteceram no passado começaram a gerar resultados dentro do novo relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vem ferida de um relacionamento e ela entra em outro relacionamento, e o que acontece? Ela vem com aquelas lembranças, e ela muitas das vezes, o que ela faz? Ela acredita que aquela pessoa vai fazer a mesma coisa que a outra fez. Tem algumas pessoas que também têm um efeito, né, inverso, que é aquela pessoa que às vezes ela separa, ela não quer mais saber de casamento. Então, por quê? Porque realmente problemas que nós não resolvemos vai gerar problemas futuros, é inevitável, e é por isso que Deus não aprova o divórcio. Ele quer que nós venhamos se resolver, que a gente venha continuar sendo fortes e corajosos para enfrentar as nossas diferenças e amar, né, o nosso cônjuge. A situação em que apenas um cônjuge se dispõe a buscar ajuda não é ideal, mas é melhor o que faça. Alguns procuram ajuda, mas nem sempre estão dispostos a ser confrontados. Isso aqui, irmãos, né, realmente é impressionante. Nós que somos pastores e que nós muitas vezes aconselhamos pessoas, essa é a maior realidade. Aqui no caso a gente está falando sobre relacionamento, mas em todas as áreas. As pessoas muitas das vezes estão destruídas, cheias de problemas, né? Mas quando elas vêm até nós, a gente começa a direcioná-las, a exortá-las. Sabe o que acontece? Elas não aceitam, elas não querem ser confrontadas. Elas querem um conselho que agradem a elas não querem um conselho que realmente vai fazer uma mudança na vida delas. E eu te falo que é a grande maioria, né? A gente faz algum tipo de trabalho, às vezes também, né, com dependente químico, e a gente conversa com ele, e ele fala que quer mudar, e ele quer transformação, quer sair daquela vida, e quando a gente começa, né, muitas das vezes, confrontá-lo para uma mudança, ele não quer mudança. Então isso aqui é real em todas as áreas. As pessoas muitas vezes vêm até nós, ou procuram pessoas qualificadas para serem aconselhadas, mas quando elas começam a ser confrontadas, por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas, quando elas vêm para serem aconselhadas, elas querem sempre apontar o erro daquilo que está, ou seja, aqui do seu cônjuge, sempre o seu cônjuge está errado, né? Então, muitas das vezes a pessoa que está ali aconselhando percebe qual é o problema e vai de encontro com aquela pessoa e ela não aceita. Por quê? Porque ela sempre quer colocar culpa na outra pessoa. Ela não consegue entender que o problema também está nela, né? Se a gente muda, tudo muda. Então isso também é algo que nós devemos aprender, nós devemos ser humildes e saber que se há algum tipo de problema no nosso relacionamento, né, independente se o cônjuge também, né, traz problema, nós também temos nossos erros, nós devemos também melhorar, se aperfeiçoar para que isso chegue realmente a um ponto agradável diante de Deus. Então, você que está precisando de ajuda, você que está vendo essa aula hoje e está se conscientizando de como está o seu relacionamento e talvez até pensou no meio desse ensino em procurar alguém para te aconselhar, seja seus pais, seja seu pastor, seja uma pessoa que você confia, né? Vá aberto a ser confrontado, porque se há problemas, com certeza há uma parte de você que precisa ser mudada e transformada. Reconhecer fraquezas e erros, dispor-se a perdoar e pedir perdão, abandonar os maus hábitos e resgatar o amor estão entre outros na lista das ações oriundas do
do aconselhamento. O conselheiro, ao receber o casal, vai ajudá-lo a enxergar o que por vezes não consegue. Quer dizer, igual eu estava falando, a pessoa que está fora, ela consegue ter uma visão mais ampla do que está acontecendo dentro. Então, as pessoas têm que ir abertas a entender que se você está procurando ajuda, você precisa dar ouvido àquela pessoa. Porque as pessoas, como eu disse, muitas vezes elas procuram as pessoas para serem aconselhadas, mas quando a pessoa vai aconselhar, a pessoa se fecha. Ela não aceita o conselho. Ela acha que a pessoa não entende. E às vezes é muito pelo contrário, você que está no meio da situação não está entendendo nada. Porque se você realmente estivesse entendendo, não haveria um problema. Porque se você entende qual é o problema, você sabe como resolvê-lo. Então muitas vezes, você não entende o que está acontecendo. Quer dizer, porque na verdade está sempre jogando para o outro a culpa. Né? E quando está sendo confrontado, tem sempre essa maneira, porque você não entende, você não entende o que está acontecendo. Quer dizer, está querendo lançar, porque está sendo confrontado, quer lançar sempre para outra pessoa a total responsabilidade. Vamos lá. Amorosamente, nós devemos incentivar a mudança sob a dependência do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, que é luz. Está lá no Salmo 119, no verso de número 105, né? A palavra de Deus é luz, ela dissipa as trevas. Então, se há alguma treva no seu caminho, saiba que a palavra de Deus ela pode dissipar essas trevas, né? Então, vamos se apegar à palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender muita coisa que Deus nos ensina para que possamos melhorar o nosso relacionamento conjugal. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Creio que Deus pode usar pessoas para acompanhar o casal e ajudá-lo em meio às crises. Quando temos essa disposição em buscar ajuda, não só somos abençoados, como nós nos tornamos instrumentos de Deus para outros casais. Isso aqui é impressionante. E todas as coisas realmente vai colaborar para o bem. Né? Situações que talvez você está passando hoje, talvez você já passou no passado, né? No seu relacionamento, né, e que você procurou em Deus resposta, solução, isso vai colaborar para ajudar outras pessoas, né? Então Deus sabe de todas as coisas. Então é muito importante a gente buscar em Deus solução para o nosso relacionamento, pois essa solução talvez muito próximo pode ajudar outro casal, né? Você pode ser usado como uma bênção na vida de outras pessoas. É de maneira impressionante que isso acontece, né? A gente passa por algumas situações na nossa vida e às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas logo na frente a gente percebe que Deus permitiu aquela situação, né, para que a gente pudesse se inteirar do assunto, do problema, aprender a lidar com aquele problema para poder ajudar outra pessoa. Deus é tremendo e maravilhoso. Confrontar erros. É mais fácil ver o erro dos outros e achar que o outro é quem precisa mudar na vida conjugal. Ambos precisam mudar. Vocês estão vendo aqui que é exatamente aquilo que eu estava falando, né? Sempre é mais fácil ver o erro na vida das outras pessoas, né? Porque é muito fácil colocar o peso e a responsabilidade de mudança na vida das pessoas, né? Porque quando a gente toma isso para nós tomamos posse de uma responsabilidade de mudar, né? De ser diferente. Então, nós fugimos muito disso. Nós queremos que todas as pessoas mudem, mas nós não queremos mudar. Inclusive, eu estava falando esses dias com um amigo meu sobre a questão da política no Brasil, né? E de tudo que está acontecendo. Quer dizer, o povo ele quer mudança, mas ele mesmo não muda. Eles colocam a culpa nos políticos, que são corruptos, mas hoje a sociedade é corrupta, né? Ela quer falar das pessoas, ela quer jogar a responsabilidade para as pessoas, né? Inclusive, muitas vezes eles fazem alguns vídeos aí na rua, fazendo teste social, né? Uma pessoa deixando cair um dinheiro, alguma coisa, né? E nós vamos ver que a grande maioria pega aquele dinheiro, coloca no bolso, muda o traçado e vai embora com o dinheiro. Quer dizer, fala mal dos corruptos, joga a responsabilidade para os políticos que são corruptos, mas a própria população está corrupta. É a mesma coisa aqui, né? Muitas vezes a gente quer jogar a responsabilidade para o nosso cônjuge, para a nossa esposa ou para o nosso esposo, no caso das mulheres, né?
E nós, muitas das vezes, não olhamos os nossos erros, não buscamos a nossa parte, né? Se responsabilidade com a nossa parte, com os nossos erros que nós também praticamos. A parte que sofre com o comportamento do outro se entende em posição de acusar. A culpa é do outro. À medida que se aprofunda em aconselhamento, ambos vão perceber que há do que pedir perdão e o que perdoar. Deverão entender que há erro em ambas as partes. Não é fácil admitir erros, mas é necessário mudança de atitude para que haja reconciliação. Quer dizer, foi aquilo que eu falei também no começo. É necessário atitude, é necessário que nós venhamos se apegar à palavra de Deus, se apegar a todo o conhecimento, né, que é produtivo, mas é necessário que nós possamos colocar em atitudes para que realmente haja um resultado esperado. A confrontação dos próprios erros é a obra do Espírito Santo na vida de quem humildemente se dispõe a contribuir no processo de restauração. Reconhecer que erra não é fácil e admitir que o próprio erro contribua para a crise conjugal é uma das etapas mais importantes de reconciliação, bem como a prova de que a obra sacrificial de Cristo na cruz nos capacita para tal. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que nós, seres humanos, nós temos a natureza caída, pecaminosa, nós somos tendenciosos ao erro. Mas hoje, através do sacrifício de Cristo, nós temos condições em Cristo Jesus, né, de mudar a circunstância. Através de Cristo Jesus, nós temos condições, força, através do Espírito de Cristo, através do Espírito Santo, de reconhecer os nossos erros, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que gera em nós o arrependimento, o reconhecimento do pecado, né? Porque a palavra pecado significa errar o alvo. Então, o Espírito Santo nos ajuda nesse processo, né? Então, graças a Deus pelo Espírito Santo na nossa vida. E o que acontece muitas das vezes é que nós, muitas das vezes, não paramos para dar ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco onde está o problema, fala que nós devemos, né, muitas vezes se humilhar, buscar conversar com o nosso cônjuge, pedir perdão, se ajeitar. A gente escuta a voz do Espírito Santo, mas como eu disse muitas vezes, a gente sabe, o Espírito Santo fala, a palavra de Deus vem de confronto a nós, nos traz consciência daquilo que nós precisamos fazer, mas se a gente não coloca em atitude, não tem efeito. Para a família, coragem e amor são necessários para confrontos no relacionamento conjugal. Sem reconhecer que há erros, não. Qual foi a última vez que você reconheceu seus erros e pediu perdão? Isso aqui realmente é algo que nós precisamos parar, nós precisamos realmente, né, pedir a Deus condição de colocar isso em prática, irmão. Eu acredito que praticamente todos os casais, eles devem fazer isso que o autor recomendou, porque de certa maneira nós sempre temos alguma coisa a pedir perdão, muitas das vezes nós falamos alguma coisa que pode, né, para nós não ter magoado o nosso cônjuge, mas talvez magoou. Então seria muito importante de vez em quando a gente parar, conversar, né, com o nosso cônjuge e pedir perdão, perguntar se a gente fez alguma coisa, falou alguma coisa, fez uma atitude que de repente não agradou, né? Seria muito importante, porque às vezes acontecem coisas que a gente não imagina que aconteceu, né? Às vezes a gente fala alguma coisa ou age de uma maneira, só lá na frente a gente vai saber se a pessoa ficou chateada ou não, porque a gente às vezes não fez por maldade ou achou que aquilo não ia, né, ofender, mas acabou ofendendo. Então o autor aqui realmente traz algo que seria bem interessante, né? Talvez depois dessa lição você procurar o seu cônjuge, conversar com ele e falar assim: amor, eu falei, eu fiz alguma coisa que eu te magoei, de repente eu fiz e não percebi que eu fiz, né? Então a gente poderia buscar esse recurso. Você ficaria surpreso aí na sua casa por acontecer isso. Por quê? Porque talvez você vai fazer essa pergunta e acha que a pessoa não ia falar nada, e de repente vai falar assim: esse dia você fez isso, você falou aquilo, você agiu assim, ou você deixou de agir assim, eu pedi para você fazer algo para mim, você não fez, de repente a pessoa ficou com aquilo ali, você nem imagina, né?
E às vezes a pessoa, para não criar um conflito, acabou não falando, mas guardou aquele sentimento, aquilo dali, e talvez essa conversa franca pode fazer vocês andarem mais alinhados. Quarto tópico, perdoar de maneira mutuamente. Perdoar não é fácil. Isso é a grande verdade. Eu preciso parar aqui, mas eu tenho uma resposta de Deus para você. Perdoar por si só não é fácil, mas como foi dito ali, Jesus ele nos dá essa capacidade do seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus faz aquela declaração, ele quer dizer que agora que ele veio à terra e que ele veio cumprir a vontade do Pai, que ele veio morrer por mim e por você, e ele venceria a morte depois do terceiro dia, nós teríamos condições do Abel. Nós vamos ver Jacó e Esaú brigando, quer dizer, você vai ver que a natureza por si só, até irmãos, pessoas da mesma família, se mataram ou tentaram se matar, mas através de Jesus nós temos essa condição. Agora, se você ficar procurando perdoar as pessoas com a sua força, você nunca vai conseguir. Esse seria talvez o nosso sonho. Não consigo perdoar. Realmente, por si só, nós não conseguimos perdoar ninguém. Nós precisamos buscar em Deus essa capacidade de liberar perdão, porque somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar a condição de liberar mágoas, né, de liberar perdão para aquelas pessoas que nos ofenderam. Amém? O perdão é uma capacidade divina. Olha só que tremendo. Está falando aqui justamente o que eu estou falando. Nossa ira, como diz Tito, capítulo 1, verso 20, não produz a justiça de Deus. Tendemos a vingança e é por meio de Jesus que aprendemos a perdoar o outro. Oh, glória! Está vendo? O autor realmente está falando a mesma coisa. Quando confrontados pela morte de Jesus em nosso favor, não podemos sequer pensar em não perdoar. É o Espírito Santo que nos capacita. A lembrança do erro ou ofensa sofrida fica no passado, mas sem a força destrutiva, seja ela em direção ao outro ou a si próprio. Então, quer dizer, é o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar nesse processo. O que acontece aqui? O que acontece é que o Espírito Santo ele nos ajuda, ele não faz por nós. E essa é a consciência também que nós temos que ter nessa manhã. O Espírito Santo ele nos ajuda a liberar perdão, a resolver as que estão acontecendo dentro do nosso relacionamento, mas ele não vai fazer por si só. Então, quer dizer, muitas das vezes o Espírito Santo está te incomodando para você procurar o seu cônjuge, pedir perdão e você não perdoa. Quer dizer, o Espírito Santo está te ajudando, ele está te confrontando ali no seu coração para você se humilhar, procurar a pessoa, pedir o perdão, buscar qual está sendo o problema, deixa o seu eu prevalecer. Você diz, não preciso, não vou fazer isso, não, eu não vou me humilhar, não, eu não vou procurar. Quer dizer, o Espírito Santo ele é o nosso ajudador. Quer dizer, as pessoas às vezes esperam que Deus abra muitas das vezes o céu, desça no meio da sala, na sua casa, e chega lá e resolve todos os seus problemas. Quando na verdade Ele está ali nos ajudando, através da sua palavra, através do teu Espírito, né, nos mostrando qual o caminho que nós devemos traçar, né, a atitude que nós devemos tomar com o nosso cônjuge, mas nós endurecemos o nosso coração e muitas das vezes a obra de Deus, né, não se realiza. Não porque Deus não está presente, não porque o Espírito Santo de Deus não está conosco, mas porque nós, muitas das vezes, não damos legalidade para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. E com certeza, talvez você já passou por isso. Algum momento que você entrou em conflito, algo dentro de você começou a falar assim, vai lá, pede perdão, vai lá, procura aquela pessoa. Provavelmente você já sentiu isso. É a obra do Espírito Santo, né? Tudo aquilo que gera amor, tudo aquilo que gera humildade, perdão, é o Espírito Santo em você. Porque, como eu disse, por nós mesmos, sabe que a gente quer a distância das pessoas, a gente não quer vê-las mais, né? E dependendo do nível de aborrecimento, a gente pensa até em coisas piores, porque a nossa mente realmente é pecaminosa. Mas todo sentimento que vem nesse sentido de buscar a pessoa, de liberar perdão, de buscar, de conversar, de reatar, isso é uma ação do Espírito Santo. Então a gente precisa da ação. As pessoas às vezes ficam perguntando, pastor, como é que eu sei que o Espírito Santo está falando comigo? Irmãos, é muito simples. Tudo aquilo que provém do amor é de Deus, né? Porque Deus é amor. Então todas as vezes que vinha algo dentro de você, que gera perdão, amor, ou um bem-estar para outra pessoa, uma atitude que vai gerar algo bom para outras pessoas. Amém? Vamos lá, vamos continuar.
Quando somos ofendidos e não perdoamos, ficamos como que presos ao ofensor. O perdão é libertador. Quando perdoamos, libertamos-nos. Perdoa a si próprio também não é fácil. Perdoar a si próprio também não é fácil. Somente Deus, em sua infinita graça, é capaz de nos ajudar nessa tarefa. Isso aqui é uma grande verdade. Inclusive, esses dias acho que estava um pastor Fábio sobre isso, o poder da consciência. Ela tem dois lados, né? A consciência é aquilo que nos faz ter temor de praticar o erro, né? E também é aquela que muitas das vezes, quando nós praticamos, ela fica pesando dentro de nós. Muitas das vezes Deus já nos perdoou, nós já pedimos perdão e a gente continua se auto-acusando. E o diabo usa isso. Quando a gente diz que o diabo está nos acusando, ele está usando a nossa própria consciência, ele fica martelando aquela consciência, né? Então nós precisamos saber que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que tem uma capacidade ilimitada de perdão. A Bíblia vai dizer que Deus é tão perdoador que Ele tem capacidade de lançar o nosso pecado no mar do esquecimento. Imagine isso. É como, eu vou ilustrar para você, é como se acordasse de manhã, você já tinha orado no dia anterior, pediu perdão, se arrependeu, se consertou com Deus, e no outro dia de manhã você lembrou daquele pecado, e você pediu perdão, e Deus olhar para você e falar assim: o que esse varão está falando? O que essa varão está falando? Você tem essa capacidade porque Deus é onipotente, Ele tem um poder de perdoar diferente de nós. Nós, muitas das vezes, nós perdoamos as pessoas, mas fica a lembrança. Deus não, Deus tem a capacidade de nos perdoar e se quer lembrar mais dos nossos pecados. Aqui o autor vai falar também que quando nós somos ofendidos e não perdoamos, nós ficamos presos ao ofensor. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Se você for procurar, hoje a internet ajuda muito, você vai ver que existem estudos científicos comprovando que pessoas que guardam mágoa, elas criam doenças, enfermidades, tanto psicológicas como físicas. Então você imagina o poder do perdão, né? Então a mágoa ela só faz mal para a gente mesmo, e a gente às vezes guarda a mágoa e acha que a mágoa ou o rancor vai prejudicar a pessoa, quando na verdade está prejudicando a nós mesmos. Então o perdão é um dos melhores remédios que nós podemos fazer uso. E para a família, qual foi a última vez que você perdoou o seu cônjuge? Há algo que você ainda tem de perdoar? Então é uma pergunta que fica. Seria muito importante, depois desse ensino, como eu disse, a gente parar e relembrar esses tópicos, a gente parar, pensar, procurar a nossa esposa, procurar o seu esposo e realmente ver se tem algum problema que às vezes você não identificou, que você acreditou que talvez nem teria. Vamos lá, tópico número 5. Reaprender a amar. O amor jamais acaba, né? Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Esse texto facilmente é lembrado quando tratamos de amor. O que vemos em nossos dias são pessoas cada vez mais carentes de amor, mesmo as casadas. Olha que coisa tremenda. Ao contrário do que se descartáveis, um não pode ser feliz em detrimento da felicidade do outro. Diz-se que o tempo é escasso para conversar, que os muitos e da mesmice sempre se pode amar mais ou tornar a amar. É um processo de reaprendizagem por meio do qual o casal se harmoniza com a vontade de Deus. Então nós precisamos reaprender a amar, e só Deus pode nos fazer chegar a esse nível. O problema é que nós muitas das vezes queremos resolver tudo com as nossas forças. Esse é um grande erro. A Bíblia vai dizer que nós devemos se fortalecer na força do Senhor. Quer dizer, só Deus pode pegar um casamento totalmente destruído ou cheio de problemas, que está em crise, e restabelecer. Só Deus pode. Porque se eu e você pudéssemos, ele não estaria sequer destruído. Porque se nós estamos no meio dessa crise, a gente não teve condições de resolver o problema, durante talvez tanto tempo que seu casamento está com problema, então não vai ser com as nossas forças, vai ser realmente uma entrega a Deus, buscando através da palavra de Deus, uma conscientização para que possamos sair.
E o mais importante de tudo é o querer. Eu vejo pessoas às vezes falam o que querem, mas quando eu digo querer, não é o querer de palavras, é o querer de atitude, né? A atitude sempre vai falar muito mais alto. Às vezes a gente fala, que é mudança, mas você vai olhar na vida das pessoas, as pessoas não fazem nada para mudar. Quer dizer, a sua atitude sempre vai falar muito mais do que palavras. Então nós precisamos pegar essa lição, irmãos, e nós procurarmos colocar em prática, né? A própria Bíblia vai dizer que a Bíblia diz que nós não devemos ser simplesmente ouvintes, mas praticantes. Talvez Deus está te incomodando aí no meio do culto, aqui na escola bíblica, você pedir perdão, mas talvez vai acabar isso aqui, né? Eu vou encerrar a live, já está acabando a revistinha, e de repente, né, o Espírito Santo gerou um monte de coisa dentro de você para você procurar sua esposa, ter uma conversa, pedir perdão, ou ver algum problema, mas sabe o que vai acontecer? Vai ficar só apenas na área do conhecimento. Vai acabar, você vai ficar na mesmice, como o autor disse. Vai se esquecer, ou não vai tomar atitude daquilo que você pensou que iria fazer, então não vai se resolver o problema. Você vai colocar lá na frente a culpa em Deus. Como assim culpa em Deus, pastor? É as pessoas que às vezes entram num problema dentro do relacionamento, depois falam assim: Deus, olha o que está acontecendo no casamento. Aí Deus fala assim: não, eu estou te mostrando a tempo. Lembra da escola bíblica lá que eu falei de crise? Né? Que o meu servo usou da palavra para falar em crise, que o meu espírito tocou em você para depois da aula você procurar o seu cônjuge e conversar com ele, pedir perdão, e você depois deixou para lá, ou depois eu falo, depois eu resolvo. Então é assim que funciona. Então vamos lá para finalizar a revistinha. A conclusão: para todo casamento em crise, a solução e superação, não importa qual seja o motivo da crise, que o casal reconheça que está passando por problemas e queira ajuda. É fundamental. Deus pode restaurar o casamento e conceder vários anos de união, até que a morte o separe. Amém, irmãos? Aqui é a conclusão da revista. Eu acredito que foi uma lição bem direta. Nós não precisamos ficar enfeitando, né? É uma situação que na verdade é individual. A revista simplesmente ela indicou para que sejamos levados a resolver os problemas. Acabou, né? Às vezes o problema é individual, então a revista ela não pode tocar em vários tipos de assuntos que pode estar acontecendo, mas ela ensina que nós devemos chegar e ver qual é esses problemas e para isso Deus é o nosso ajudador. Eu creio que Deus falou fortemente, né, com as pessoas que estão realmente querendo algo melhor na sua casa, na sua vida, na sua família. Então eu agradeço a todos os irmãos que estão conosco. Nesse momento a gente vai estar cantando mais louvor, né, glorificando a Deus, né, por essa palavra nessa manhã, e que você esteja conosco logo mais à noite no culto da noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos preparar o louvor? Glória a Deus. Feche os teus olhos aí em casa. Engrandeça o nome do Senhor, porque o Senhor é muito grande em nossas vidas. Que nessa manhã o Senhor, o Espírito Santo, possa ter falado contigo nessa manhã. Pois o nosso Deus é grande e muito digno de louvor. E muito digno de louvor.